Boa noite a vocês, como é que vocês estão? Gente, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, chegamos em Sofonias, capítulo 1. Nós vamos ler, colocar em prática aquilo que Deus nos quer ensinar, com toda certeza, para a honra e a glória dele, esse livro vai ser muito bom. Sofonias tem somente, deixa eu ver, eu acho que são três capítulos. E todos eles são curtos, são 15, 18 versículos. Deixa eu ver. Esse é um pouquinho maior, o último é sempre um pouquinho maior. Mas é um livro que nós já vamos terminar também, se Deus quiser, bem rápido. E aí a gente começa Ageu, Zacarias, Malaquias e finalizamos o Antigo Testamento. Então vamos agradecer a Deus porque nós estamos chegando nesse final de Antigo Testamento. Vamos ler agora, né? Sofonias 1 e agradecer a Ele, ter a certeza de que Ele está nos abençoando em cada leitura que a gente faz. Isso é muito, muito importante. Entrar na palavra de Deus requer atenção, requer liderança espiritual, requer instrução espiritual, né? E Ele vem nos abençoando dessa forma. Então vamos lá. Pai, obrigada por esse momento que o Senhor nos permite, né, estarmos juntos aqui. O Senhor vem nos abençoando desde Gênesis, do tempo que nós iniciamos. Quanta coisa foi ensinada pelo Espírito Santo, aprendida por nós, quantas coisas veio nos moldando, veio nos mudando também. Pai, quantas coisas a gente vem lembrando do que a gente já ouviu, ou de algum personagem específico que o Senhor nos tenha mostrado. E toda vez eu gostaria que a gente fizesse um exercício de lembrar que o mesmo Deus, esse mesmo Deus que Sofonias vai nos apresentar agora, que Abraão nos apresentou, o mesmo é o que a gente ainda fala hoje. É o mesmo, é o mesmo. E isso, Deus, isso é um privilégio enorme saber que a gente tem um Criador, saber que a gente tem um Pai, saber que a gente tem um Senhor, saber que a gente tem um protetor e que tantas histórias a gente está vendo ali, o Senhor colocando a sua mão, colocando o seu coração, sua mente, seus planos, né? E nós, como seres humanos, a gente tem os altos e baixos, nós passamos por tanta situação e circunstância que eu tenho certeza que o Senhor não designou para a gente, mas o Senhor está com a gente. E muitas o Senhor permitiu pelas nossas escolhas e atitudes, o Senhor permitiu passar porque o Senhor tem sempre algo a tirar de cada situação, cada propósito, cada coisa que nós passamos e vivemos, e sabendo que o Senhor sempre nos leva a um lugar melhor. Não teve um que nesta palavra, que te ouviu, que te serviu, que o Senhor não levou para um lugar melhor, ou levou para um lugar onde seu propósito era servido. Os que erraram, os que se arrependeram, os que foram, os que só escutavam o Senhor, todo aquele que confiou no Senhor, independente dos desertos que tiveram de passar, se fortaleceram e muitos que não fizeram, senão todos, não conseguiam ter esse relacionamento com o Senhor. E nós temos, e nós queremos agradecer e pedir que nós sejamos dependentes do Senhor, que a nossa fé e a nossa esperança seja renovada todos os dias, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor aplique a sua graça, o seu amor e que nós possamos replicar isso no próximo, na vida do próximo, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Obrigada. Então, hoje que nós possamos iniciar sofonias com a graça e sua bênção, que o Senhor nos livre de todos os males carnais, espirituais na nossa vida mental, na nossa vida emocional, que o Senhor possa fazer uma limpeza, Pai, para que a gente continue todos os dias, como a sua palavra diz, que as suas misericórdias são renovadas, que nós sejamos renovados pelo Senhor todos os dias, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Essa live é consagrada a ti, Jesus. Bom, vamos lá. Então, nós vamos hoje ler Sofonias, que no hebraico significa o Senhor esconde. É nome um pouco longo, né? Mas significa isso, o Senhor esconde. Em hebraico, Faniá, Sefaniá,
Tem um T, mas a gente não sabe se. Eu não sei se eu falo, se a gente se pronuncia o T ou não, mas é Cefaniá, né? Que significa o Senhor esconde. E muitos entendem que não é de se esconder, ele se esconder, não, tá? Porque tem um segundo significado para Cefaniá, que é o Senhor protege. Então, o que nós estamos entendendo de Sofonias é que o Senhor protege, logo ele esconde do mal, dos inimigos. É esse o significado. Não é que o Senhor se esconde, é o Senhor esconde ou o protege, né? O Senhor protege. Sabe quando você vai, por exemplo, se proteger da luz, do sol, quando tá muito forte, ou tá muito calor, ou tá muito. Você não tá se escondendo no sentido de fugindo, né? No sentido mal da palavra, do fugir, né? Você está se protegendo. Você pode até estar fugindo do sol, da luz, mas não é algo com uma conotação ruim, de guerra, de inveja, de dor, de sofrimento, né? Por mais que, obviamente, você vai ter dor se você ficar exposto ao sol, vai ter sofrimento se você ficar exposto ao sol, mas vocês entenderam qual é o sentido que eu quero dizer. Então, é o Senhor protege, o Senhor esconde, ok? A gente não tem uma data específica para esse livro, a gente sabe que obviamente está no Antigo Testamento, mas que a gente meio que entende que ele é como se ele tivesse sido assim, antes daquela reforma toda que a gente viu como é que fala? Em Reis, né? Segundo Reis, que tudo começou a acontecer, enfim, com Davi, com tudo mais, mas a gente entende que está ali entre os 600 e algo antes de Cristo, então, pelas datas que a gente tem, né, tá passando entre ali durante o reinado de Josias, que é o que Deus fala bem claramente aqui, durante o reinado de Josias. Então, por essas, informações que Deus dá, a gente vai tentando entender, tá? É, Aqui, para vocês entenderem, ele já começa falando de Judá, porque Judá estava completamente afundada mesmo em idolatria e corrupção, né? Moral, que eu digo. Então, são duas coisas que a gente vê Deus batendo na tecla sempre, 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 sempre. A idolatria e corrupção sexual, moral, no caso, né? Moral. Então, Judá tá completamente. E aí, depois desses anos que a gente teve de reinado de Amon, Manassés, é onde começa tudo isso. Isso foi depois, né, dos anos desses dois, reis que tivemos. Então, nesse momento, Josias tentou ajudar, tentou mostrar para o povo, fazer, o que o povo virasse o coração para Deus. Mas ainda assim o povo se afastava. Mas ainda assim eles continuavam se afastando. Então, o que que a gente entende de Sofonias, né? Do livro especificamente? É que é como se fosse assim: o tema é como se fosse assim, o dia de Deus, o dia do Senhor, porque vai vir o juízo. Então, Sofonias, ele tá anunciando esse juízo que vai acontecer. Vocês vão entender um pouco mais meio que apocalíptico, assim, digamos, né? Obviamente, a gente consegue ver, toda a parte de escatologia, que é esse final mesmo com Apocalipse, então por isso que a gente tá falando isso. E esses alertas que a gente vai ver ele falando sobre, esse dia que vai chegar, que é o dia do Senhor. E a gente sabe, né, o dia do Senhor é importante. Agora, é, como é que fala? Tem algumas ligações sobre Sofonias, dele ter descendência de rei, né? Tipo, descendência real mesmo que ele tenha. Mas aí a gente tem que estudar mais a fundo e ver se vocês quiserem colocar isso no Google, vocês podem achar. É como se ele tivesse sido. Como se ele tivesse, não, a gente acredita que ele foi descendente de Ezequias, né? É, então, a gente consegue ver isso também como assim, sei lá, uma força que ele teve, digamos assim, né? De uma autoridade, uma coragem que veio dos seus antepassados, sabe? Quando isso vem no DNA mesmo, assim. Então, é basicamente isso, tá? Então, vamos lá. Não sei se vai dar tempo a gente finalizar tudo, acho que dá sim, mas vamos continuar, vamos começar aqui. Palavras do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então aqui a gente consegue ver e entender essa, ascendência, né, que ele tem, descendência real, por conta de tudo isso aqui, inclusive como a gente acabou de falar de Ezequias. É,
Destruirei completamente todas as coisas da face na face da terra, declara o Senhor. Então, esta aqui é a expressão, né? É o momento em que a gente consegue entender que é um juízo. E você vê que Deus falou nessa mesma linguagem lá atrás em Gênesis 6, 7, que é o dilúvio. Quando você vai ler, quando você for ler Gênesis 6, 7, você vai voltar onde? No dilúvio. Então, isso aqui é como se fosse como se fosse como é que eu digo? Um- um- uma continuação do mesmo Deus, mesmo modus operandi, da sociedade em si, como eles eram, do povo como eles eram, e com o mesmo Deus. Se é o mesmo Deus, ele vai odiar as mesmas coisas. Ele vai ser contra as mesmas coisas. Então aprendam que nós não estamos, 2026, as coisas mudam. 2000 e tanto, a gente tem que reformar a Bíblia. 2000, porque não é sobre a Bíblia, é sobre quem é a palavra da Bíblia. E este não muda nunca. Então, o mesmo Deus que está falando aqui agora com Sofonias, ó, eu vou destruir completamente, é o mesmo que escuta a sua oração. É o mesmo que diz: tudo bem, eu vou te entregar isso como um milagre. É o mesmo que escuta os seus pedidos de socorro. É o mesmo Deus. Então, por que que é importante ler a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, principalmente também? Para você conhecer esse Deus. Não falei que não é importante ler o Novo Testamento, mas que é importante ler o Antigo Testamento. Não é um anulando o outro, é um complementando para a gente entender o Pai e o Filho, em Filho também. Então, esta expressão de destruir completamente todas as coisas, a face da terra, a gente já viu ele fazendo isso uma vez. E tem um porquê. Judá estava completamente afundada em idolatria e corrupção moral. A mesma coisa que aconteceu em Gênesis 6, 7. Mas ele prometeu não destruir mais tais. Sim, ele prometeu não mais com dilúvio. E fez o arco, né, com as cores, para que a gente soubesse que aquele é um lembrete de que ele não vai mais destruir com a água, com o dilúvio. É por isso que você só consegue ver um arco-íris se tiver gotículas de água. Se for só o sol, você não vai ver. E se for só a água, você também não vai ver. Então, para que a gente lembre que Deus não destruiria com água. Agora, eles continuam com esta imoralidade, com esta idolatria, e Deus continua o mesmo, não gostando disso. Então aqui a gente consegue ver como se fosse um resquício de Gênesis, né? Então aqui agora isso está nos mostrando que é o juízo final, porque a gente não está nem em Gênesis e ele não fez isso especificamente com Sofonias. Então nós já entendemos que isso é o juízo final, é o que vai acontecer em Apocalipse. Aí quando você vai ver a referência, tá lá em Apocalipse 20, 21, você vai ver exatamente isso. Destruirei tantos os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu, os peixes do mar. Isso só aconteceu quando? No dilúvio. Agora, olha que interessante. Olha só que interessante. Destruirei os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar e os ídolos que fazem pedir tropeçar. Olha o que ele diz. E os ídolos que fazem os ímpios tropeçar. Então, entenda que antigamente não era somente, né, os ídolos, era a imoralidade sexual que existia, era a idolatria, obviamente, né? E aqui ele faz a mesma coisa. E olha só, essa parte que eu coloquei de azul aqui, o que é mais legal e lindo, é porque Deus está invertendo a ordem que ele criou. É como se ele estivesse desfazendo a obra dele toda. Quando você for ver, ele começa com os peixes, as aves, animais, e o último é o homem. Aqui ele está fazendo o inverso, ele está dizendo, eu vou desfazer. Olha como Deus é tão delicado, tão elegante, tão, né? E ele está desfazendo a ordem do que ele criou. E aqui, obviamente, o que o homem criou, né? E quando ele fala
que ele vai fazer os ímpios tropeçarem, ó, os ímpios terão apenas montões de destroços ou fazem os ímpios tropeçar, é porque está dizendo que Deus não julga somente, não é só ele julgar, ele faz o exercício dele de juízo contra todos aqueles impiedosos, porque os ímpios são impiedosos. Impiedosos. Os ímpios são impiedosos. Os ídolos que os ímpios tropeçam. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Moloque é um dos deuses dos Amonitas. Então, veja, se, olha só isso, adorando o exército de estrelas. É aqui, nessa parte aqui, que a gente fala sobre horóscopo. É aqui que a gente fala sobre esta parte específica. E outra coisa, que é muito importante, né? O juízo de Deus, ele não é só sobre a terra, mas é o povo de Deus também, porque ele tá falando da terra, mas aqui ele tá falando agora sobre os habitantes de Jerusalém, tá falando especificamente disso. E Baal, como vocês sabem, a gente acabou de falar, ele é. Não, a gente não falou de Baal, pera, a gente falou de Moloque. Baal. Baal, ele era o deus da fertilidade, dos cananeus. Não sei se vocês lembram isso. É sempre bom anotar essas coisas assim para vocês nunca se perderem, né? Porque a gente vai ver isso durante vários lugares na Bíblia inteira. Então, as pessoas em Judá, elas ainda faziam culto a Baal. Mesmo Josias, lá atrás, a gente acabou de ler sobre os reis, né? Lemos durante o reinado. Mesmo Josias tentando reformar isso, por isso que essas reformas são importantes, e às vezes as pessoas acham que não, as reformas são só para isso, para aquilo, para A, B, C, D, tanto faz. Mas mesmo assim é importante ver, porque os sacerdotes viraram idólatras. Baal era um desses deuses da fertilidade, e isso é inaceitável para Deus. E nunca mudou. E nunca vai mudar, né? Então, esse quando ele fala sobre os sacerdotes idólatras e tudo mais, é importante a gente ver, porque esses sacerdotes idólatras eram sacerdotes pagãos, que estavam dentro dos levitas, como se eles fossem infiltrados ali, porque tinha sacerdote bom, não é só o ruim. Mas é aqui ele fala dos ministros idólatras, os que eram, os que são. E isso não mudou muito, né? Até hoje a gente consegue ver alguns que são. Uns que idolatram dinheiro, uns que idolatram fama, poder e ganância e por aí vai. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam e nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes, os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira e que enchem o templo dos seus deuses com violência e engano. Então, Deus está dando uma advertência para eles e está dando para eles a chance deles poderem. Não é chance, né? Mas é como se estivesse mostrando para eles que Ele é soberano. Então, ele manda eles se calarem no sentido de vocês terem reverência a mim, né? O dia do Senhor aqui, super importante, vocês podem anotar isso, inclusive, porque o dia do Senhor, a gente vai falar sobre isso. O dia do Senhor, a gente vai ver isso no Novo Testamento bastante. O dia do Senhor, que é basicamente, né, o tema do livro inteiro, né, que é o dia do juízo, especificamente. É, Aí aqui, quando ele fala, o Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. Obviamente, isso aqui é uma ironia, é como se fosse um sarcasmo, uma ironia dele, porque Deus não prepara sacrifício e sacrifica os convidados. Isso não existe. E consagrou, desculpa, aos convidados. Então, aqui é como se fosse Deus falando que seria uma coisa irônica, porque
esse sacrifício aqui seria de fato o povo. Eles vão ser o sacrifício, né? No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes, os filhos do rei, todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos que evitam pisar a soleira e enchem o seu templo com deuses, com violência e engano. Nessa parte aqui a gente está vendo o juízo que vai cair, tá quase, né? Vai estar prestes a cair já. E quando ele fala sobre os que estão vestidos com roupas estrangeiras, trajes estrangeiros, né? Porque ele está fazendo como se fosse uma assimilação cultural que eles tinham naquela época, de olha, esses não são como vocês se vestem, esses não são como. Então são o quê? As nações pagãs. Que a gente entende mais ou menos como os babilônicos, a nação, né? Os babilônicos, os assírios, porque eles se misturavam. Dependiam deles, eram presos por eles, ficavam naquela dependência com eles e tudo isso. Então, tudo é importante entender no sentido de Deus, do entendimento de Deus. Porque ele fala sobre os costumes, valores. Ele está mostrando que é a religião estrangeira, ou seja, ele está rejeitando este caminho para quem pega para encontrar Deus, porque muitas pessoas falam: ah, você consegue chegar a Deus de todas as formas. E isso é algo que a gente precisa trabalhar, entender e, enfim. E aí a gente continua. Naquele dia, peraí, desculpa. Versículo 10. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Então, aqui, a porta do peixe, lembrem, tá ligado sempre ao mercado. É parte comercial mesmo, tá? De Jerusalém. Todas essas portas que têm nome, nada é em vão para Deus. Então, este aqui é a porta dos peixes, entrar, blá, 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 comercial. Então, aqui ele fala sobre a cadê? Pera. Perdi. Aqui, Pó dos Peixes, Lamento do Novo Distrito, ou seja, como se fosse a cidade nova, que essa parte aqui é onde leva eles para a elite, digamos assim. A elite vivia nessa parte, do Novo Distrito, né, que era uma coisa. E o estrondo nas colinas. Então Deus começa a dizer que para eles que, olha, essas classes altas, o comércio, tudo isso, tudo vai tremer, tudo vai cair no juízo, tudo vai. Deus está querendo mostrar para eles que ninguém vai se salvar. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa, pois todos os seus comerciantes serão completamente destruídos e todos os que negociam com prata serão arruinados. Nesta época vasculharei Jerusalém com lamparinas, castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido deixado como seus resíduos, os quais pensam: o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Isso aqui é uma coisa que a gente pode ouvir até hoje, inclusive, né? Ah, gente, não vai acontecer nada. Deus está ocupado. Eu tenho uma. Eu não posso falar uma pessoa especificamente, mas tem uma pessoa que eu conheço que ele sempre fala assim: Deus está muito ocupado, Thay, para olhar para isso. Deus está muito ocupado, Deus não vai se preocupar com isso especificamente. E ele é um amigo de longa data, sabe que eu sou cristã, sabe que eu sou absolutamente louca pela palavra de Deus. E eu sempre falo, amigo, não é bem assim. Você precisa entender o significado da palavra onipresente. E que Deus, na sua onipresença, com o seu espírito, com o seu Espírito Santo, né? Não é o espírito normal, a alma, não é o Espírito Santo, é dele, é o que vem santificado, separado da parte de todos os outros espíritos, todos os outros, né? Porque a gente vê na Bíblia que existem outros espíritos, não é só o de Deus. Então é importante pôr o santo, porque é o separado à parte. E eu sempre falo isso para ele, amigo, não. Então, não vá com esse pensamento, e você, se você tiver esse pensamento, não tenha esse pensamento. Porque o Espírito Santo de Deus vai onde você for. O Espírito Santo de Deus escuta tudo que você escuta, enxerga tudo que você enxerga e vai além. E este é Deus. Então, as pessoas às vezes acham que, ah, não, o Senhor não vai fazer nada porque Deus está ocupado. Deus é etc. Deus é. E não, não é. Não é. Isso aqui é aqueles que são agnósticos, sabe? Aqueles práticos, pessoas práticas. Não, gente, ai, parece que Deus está prestando atenção nisso. Se tivesse, nossa, não é possível que ele deixaria isso acontecer, e por aí vai, né? Obviamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas entendem de Deus, do que é passado a nós,
e o que você pode fazer com isso. Como você pode ajudar uma pessoa dizendo: não, 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 não funciona assim, não. Deus está prestando atenção em tudo. E não é para dar medo, não é para dar medo, é para dar correção, é para dar reverência a Ele. Não é para que você tenha medo. Você nunca pode ter medo de Deus. Se você tiver respeito por Deus, você não vai ter medo dele. Então, quando alguém tem medo de Deus, tem algo errado. Porque a palavra fala bastante sobre medo. E fala que Deus não te deu um espírito de medo. Então, isso é muito importante. A riqueza dele será saqueada e as suas casas serão demolidas, embora construam novas casas. Nelas não morarão. Plantarão vinhas e não beberão o vinho. O grande dia do Senhor. Aqui, nesse momento aqui, do grande dia do Senhor, é porque a gente vai ver diversas coisas em relação ao dia do Senhor, em relação, como é que fala? Ao que Deus espera, ao que Deus está vendo, ao que Deus decidiu, ao que Deus vai usar de juízo, ao que Deus. Então, o grande dia do Senhor e o juízo, o juízo, né? Nós vamos ler. Eu ia falar para a gente ler isso depois, porque o grande dia do Senhor é algo importante, e pode levar mais tempo, mas eu vou continuar. Tô sentindo a gente continuar, então vamos continuar. Se você precisar sair, não tem problema, a live vai para o YouTube, você pode assistir depois, mas se você quiser continuar, fique, que a gente vai finalizar esses quatro últimos versículos, tá bom? Então vamos lá. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Porque às vezes a gente pensa assim, gente, peraí, né? O grande dia do Senhor, isso aqui foi escrito 600 anos antes de Cristo e até agora não aconteceu. Então, tipo, como é que tá muito próximo, gente? Para Deus, um dia não é como o nosso. Um ano não é como um dia. 10 anos, 100 anos. Então, Deus, ele é atemporal. Deus não tem tempo. Essa ideia nossa de tempo foi feita para nós. E foi feita, que eu digo, porque ele fez. E teve a manhã e a tarde, e este foi o primeiro dia. Amanhã, o segundo dia, nananana, o terceiro dia. Ele criou um mecanismo. Não foi os homens, os maias, os incas, os hebraicos, os hebreus, aliás. Não, não foi Deus quem criou desde o início. Qualquer calendário que você venha ver, o egípcio, né, isso foi muito depois de quem é o verdadeiro Criador. Então, quando você vai em Gênesis e você escuta ele falando, e teve a manhã e a tarde, e esse foi o primeiro dia, ali ele estipula a noção de tempo. O que nós não teríamos se não fosse pela misericórdia dele. Mas ele não tem o tempo. Ele é atemporal. Ele é o próprio tempo, porque ele é a eternidade. Então a gente não consegue medir o que que é o próximo de Deus e o que é o distante para Deus. Então, se ele está dizendo o grande dia está próximo, não importa quem está calculando isso, quem não vai calcular isso, qual é o estudioso de Israel que vai provar, não importa, porque isso não edifica a sua fé. O que edifica a sua fé é entender que ele disse que está próximo. Porque se você for pegar, não, esse livro foi escrito em 600 anos de Cristo, até agora não é possível, já passou mais de 2000 anos. Se você for fazer isso, você está duvidando dele. Você não está sendo reverente a ele. Você não está abençoando a ele. E não é abençoar de você dar a bênção a ele, né? De você abençoar a presença dele, a vida dele na sua vida. Então, se ele diz que está próximo, e ele repete está próximo e logo vem, ou seja, está próximo e está próximo. Se logo vem, ele está querendo dizer algo. Logo vem. Essa repetição que a gente sempre fala, né? É, que a gente sempre fala aqui sobre como é que fala? ênfase que ele dá, que ele repete algumas coisas, né? Muitas vezes ele cria medo, né? Juízo, cria um milhão de coisas. Por quê? Porque você vê que Deus está falando para que eles entendam que, olha, tá chegando, tá? Você não vai saber quando que é, mas tá chegando. Então cria normalmente isso, né? E essa é a mesma linguagem que a gente vai ver em Apocalipse, Joel, e por aí vai. Quer dizer, a gente já leu, né? É,
E esse dia do juízo, gente, final, é tanto Babilônia, né, sobre Judá especificamente, quanto o fim dos tempos em Apocalipse. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Nele, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Tudo isso aí é linguagem apocalíptica. Dia de toques de trombeta, gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres elevadas. A trombeta, como você sabe, é um som militar ou religioso. Pode tanto ser para tocar a trombeta religiosamente ou um alarme militar que Deus estipulou isso biblicamente falando. As cidades fortificadas é o quê? A confiança humana. São cidades que são protegidas, fortificadas humanamente. Até elas, é o que ele quer dizer aqui, vão cair, etc, e etc, né? Ou seja, nenhuma defesa humana nunca na vida vai fugir do juízo de Deus. Então, quando tem gente achando assim, ah, vou fugir para lugar tal, fulano vai fugir para lugar tal, ciclano vai fugir para não sei o quê. Gente, não existe isso. Absolutamente não existe isso. Nenhum lugar vai ficar escondido do Senhor quando ele for aplicar o seu juízo, né? Trarei aflição aos homens, e eles andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. Então, quando a gente peca, a gente acha que, ah, não, é um pecadinho, um pecadão, a gente pecou, não sei o quê, fulano pecou não sei o quê, e você entende que ele te perdoou em Cristo, é porque você fez contra ele. O triste de ver que tem algumas pessoas que não querem crer em Jesus, ou pessoas que são contra Jesus, ou pessoas que é não entender que a gente não fez algo contra a gente quando a gente peca, é contra ele. E ele arrumou uma forma da gente ser perdoado pelo sacrifício do seu próprio filho, unigênito naquela época e primogênito depois de todos que aceitam Jesus. Então, não é pecar fazendo coisas erradas pra você, ah, não, eu já fiz tanto, nada acontece comigo, eu já errei tanto, eu já isso, eu já aquilo. Não se enganem. Não deixe o inimigo enganar vocês. Todo pecado é sempre contra o Senhor. É por isso que é necessário nosso arrependimento, é por isso que é necessário, é por isso que é necessário. O sangue dele será derramado como poeira e as suas entranhas como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, que a gente acabou de falar. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. E é por isso que os cristãos, os aceitos, não podem passar pelo juízo, nesse juízo. Não passaremos em um juízo, porque nós seremos arrebatados. E por que que a igreja precisa ser arrebatada? Porque nós não estamos nesse juízo. E Cristo vem para pegar todos, e que são todos que creram nele. E todos os que não creram nele são todos os que vivem na terra. Então, esses alertas que ele está dando sobre as cidades de confiança humana, se você perguntar a um cristão real, você acredita no homem? Você confia, desculpa, você confia no homem ou você confia em Deus? A resposta de um cristão tem que ser: eu confio em Deus. Se você perguntar, você acredita no som das trombetas que os homens tocam ou que Deus mandou eles tocarem? Você vai dizer que Deus mandou eles tocarem. Precisa ser essa a resposta para um cristão de verdade. Se você perguntar, tá, se começar agora o juízo de Deus, aqueles que estão construindo bunkers debaixo da terra, aqueles que estão se escondendo, aqueles que usam todo o seu dinheiro para ir para a lua, para se esconder, eles vão poder se livrar? A sua resposta como cristão é não, não vão. Só existe um caminho que se chama salvação, que se chama Jesus. A salvação vem para isso aí. Você está salvo, então a igreja não pode passar pelo juízo. Biblicamente falando, não tem sentido. Imagina você cristão, você serve a Deus, você está ali, você vai ser consumido de uma hora para outra com um fim repentino, porque você ainda vive na terra. Não tem, a igreja é arrebatada antes.
E essa ira, você não vai passar. E os que você amam também não deveriam passar. É por isso que o seu papel nessa terra é importante. É por isso que Deus te chama de sal nessa terra. Para que você tenha essa piedade que ele tem, que você seja o reflexo dele, para que você seja a imagem e a semelhança dele, e fale para um próximo que você ame, ou para um próximo que você nunca viu na sua vida, mas que você fale: tem salvação. O dia é hoje, o nome dele é Jesus. E não adianta depois. Não adianta depois. Ok? É isso. Finalizamos a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Sinfonias 1, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Com toda certeza, Ele me usa, me usou aqui como canal para que a gente aprenda juntos, para que a gente edifique a nossa vida juntos, né? E que faça diferença. Que faça diferença na sua vida e na vida de todos aqueles que Deus. Aliás, todos, né? Porque Ele quer salvar todos, ok? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus até amanhã. Amanhã a gente volta com Sofonias 2, juízo, a juízo, juízo, e é isso. A gente vai ficar mais ou menos sobre essa parte mesmo, tá? E a gente vai se falando então. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para todos vocês.